não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso promete e deixa de cumprir? Uma dessa não precisava nem falar muito, né? Era só deixar e seguir. Mas quando traz isso, a gente lembra de muitas passagens da Bíblia que falam sobre a fidelidade de Deus. Que Deus, ele sempre falou e fez. É o que esse louvor traz. Ele não é homem para mentir, ele fala e cumpre. Amém? Amém. Ele traz muito essa reflexão sobre a fidelidade de Deus. Que Deus não tem nada que compare Deus, porque Deus não mente. A gente acabou de cantar no Jesus é o caminho, que ele é a verdade. Se ele é a verdade, ele não habita mentira. Amém? Não posso tratar com sinceridade esse louvor. No
A paz do Senhor a todos. Eu falo que quando a gente a preparação, o Senhor, ele nas suas músicas, nas músicas que louvamos ao Senhor, tudo já está confirmado, né? E o cuidado do Senhor, a gratidão, o cuidado que Ele tem, as promessas que Ele tem na vida de cada um, né? E mais um domingo nós estamos aqui para celebrar, para adorá-lo, para engrandecer o Seu nome. E mais um momento de nossas ofertas, que é para que possamos ter para ajudar, né? Para colocar aqui na nossa casa, para que mantenhamos a nossa casa em ordem, né? Mas o que eu ouvi nas músicas, eu falei, Senhor, como é perfeito. O Senhor é perfeito em tudo, em tudo, em tudo, né? E gratidão tenho pelo Senhor por esse dia, por mais uma vez nós estarmos em pé, podendo glorificá-lo na meio a tantas situações difíceis que nós estamos vendo aí fora. Amém, amados? Eu peço para que os irmãos abram em Lucas 6, 38, né? Que todo domingo nós estamos aqui, nós sabemos que, né, o procedimento, mas o Senhor, Ele tem o seu amor para a vida de cada um, né? Melhorou? Lucas 6, 38. Deu? Amém, meus irmãos? Dei e lhe será dado uma boa medida, calçada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. São momentos que nós vemos o sobrenatural de Deus, que com pouco Ele faz o muito, né? Como, né, nós sabemos, o Senhor não precisa do financeiro, mas Ele requer de cada um. A doação da alma é mais importante do que até o financeiro, né? Porque o financeiro é para comprar, pagar as contas, fazer as coisas que é necessária. Mas nesse dia o Senhor requer de nós a entrega plena da sua vida para Ele. Amém? Eu glorifico a Deus por esse louvor maravilhoso que falou tanto na minha alma e agradecer pela palavra que será nos trazida, o alimento para alimentar a nossa alma, que é o mais importante do que qualquer coisa. Amém, meus amados? Vamos orar? Deus Pai poderoso, graças eu te dou, Senhor Jesus, pelo privilégio de estar mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor. Abençoa esses jovens que trazem a palavra, o louvor para agradecer o Teu nome, Senhor. Abençoe o nosso pregador, Senhor, que trará o nosso alimento espiritual, Senhor, que a Tua palavra adentre no coração de cada um, como uma espada, Senhor Jesus, para que haja conserto, para que haja transformação nas nossas vidas, Senhor. Esse momento é especial porque não há dinheiro no mundo, tesouro nenhum na terra que possa pagar este momento, Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe aquele que vai trazer e aquele que não puder trazer, Senhor, que a Tua providência venha do alto céu, Senhor Jesus. Não deixe faltar nada, Senhor, na casa dos Teus servos, Senhor Jesus. Para que quando Ele tiver, Ele possa trazer na Tua casa com amor verdadeiro, Pai. Graças eu te dou por tudo, Senhor Jesus. Gratidão, Pai eterno. Porque nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor é o Deus de promessa. E aquilo que o Senhor promete, o Senhor vai fazer. Porque assim é o desejo do Teu coração, Senhor. Faça simplesmente a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Para que possamos ver a Tua mão agir sobre a vida de cada um. O grande milagre já está aqui, porque todos nós estamos aqui na Tua Assembleia, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tragam os dízimos, ofertas. Enquanto vamos em torno mais um louvor, os irmãos podem trazer as suas ofertas. Amém? Acima das religiões.
Toma uma água, senão não vinga. Irmãos, assim como a gente cantou sobre Deus ser a verdade, ser um Deus fiel, ser um Deus amoroso, ser um Deus incomparável, uma coisa é fato, Deus também é soberano. Aleluia. E esse louvor ele traz na nossa lembrança ao Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e ele criou tudo do zero. E a palavra traz em Isaías uma coisa que eu esqueci de falar, não comparar. Não tem o que comparar Deus. Porque a palavra de Isaías 40, ela traz justamente a questão que Deus separa as águas com a concha da mão. E com a palma da mão ele separa os céus. Não tem como comparar um Deus soberano desse. E esse louvor, ele traz justamente isso. Glória a Deus por suas maravilhas e pelas suas grandezas. Amém? Se eu me engano, a gente cantou ele uma vez só. Não sei se os irmãos lembram da letra, mas peço que os lembrem no canto de coração. Amém?
quero te convidar a voltar lá no texto de Mateus 10. Nós falamos sobre os fundamentos da missão em Mateus 9, do 35 ao 38. Falamos sobre a missão de Jesus revelada em Mateus do capítulo 5, 6 e 7, uma missão de ensino, cura e pregação. Falamos sobre o alvo da missão, que eram as ovelhas perdidas de Israel, e o problema da missão, que era uma colheita grande para poucos trabalhadores, e também sobre a solução para esse problema que Jesus nos dá, é de buscarmos ao Pai, para que o Pai envie mais trabalhadores para a missão. No nosso último encontro, nós demos início, a esse segundo grande sermão de Jesus sobre a missão do reino de Deus. O primeiro sermão é o sermão da montanha. O segundo sermão de Jesus, pesado e grande, que realmente pesa aos nossos corações, é o sermão que fala sobre a missão do reino. Na semana passada nós falamos dos escolhidos, o The Chosen. Mateus capítulo 10, do 1 ao 5. E nós vimos o que nós temos em comum com aqueles que foram escolhidos, Nós vimos os nomes daqueles homens, algumas características deles, a forma como cada um deles morreu por causa da missão. E o que nós temos em comum com estes homens? Nós vimos que nós temos em comum o chamado, todos nós somos chamados. Nós vimos que temos uma mudança, passamos por uma mudança de relacionamento com Deus e com o próximo. Nós descobrimos que nós, quando vamos para a missão, nós não vamos em nosso nome, mas nós vamos na autoridade de Cristo. Cristo nos dá autoridade para ir. E a outra coisa que nós temos em comum com aqueles homens é a missão. A missão que lhes foi dada também é uma missão que se estende a cada um de nós. E aí eu fiquei refletindo, no decorrer da semana, sobre o texto, a continuidade do texto, que se encontra em Mateus 10, do 5 até o verso 15. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios e nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou ouvir a sua mensagem, sacuda a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor rigor do que essa cidade. Hoje nós vamos falar sobre as instruções para a missão. Você lembra quando você era pequeno e seus pais mandavam você ir na venda, no mercadinho, em algum lugar comprar alguma coisa? E aí, muitas vezes fala assim: não, nem precisa escrever nada não, que eu sei o que eu tenho que trazer. Aí às vezes você ia e esquecia até o caminho da venda. Você errava o caminho da venda, aí o que era para você fazer em 10 minutos, você levava meia hora. Cara, não, porque eu achei que era em outro lugar, aí, tive que mudar de caminho. Ou então você chegava lá e aí pediam coisas que não foram pedidas. E aí na hora de pagar, falava: ai, o dinheiro não dá.
espera aí que eu vou voltar lá em casa pegar mais dinheiro, e aí eu volto para pegar as compras. Aí você voltava em casa, aí falava, oh pai, mãe, o dinheiro não deu. Eu falava, como não deu? E por que você demorou tanto? Não, é porque eu achei que era num lugar e eu acabei indo por outro e acabei me perdendo. E aí quando eu cheguei para comprar as coisas, eu peguei as coisas, mas o dinheiro não dava. E o que você pegou? Ah, eu peguei isso. Não, mas eu não mandei você trazer isso. Por isso que o dinheiro não deu, porque não foi isso que eu mandei você fazer. Quem nunca passou por isso? Que atire a primeira pedra. Não é verdade? São coisas que a gente acaba vivendo na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Muitas vezes nós achamos que, fulano falou, não, minha mente é boa. E eu falo isso com os irmãos quando a gente faz estudo, né? Eu falo, por que vocês não anotam? Você fica confiando na sua mente? Se eu te perguntar amanhã o que eu te ensinei hoje, você já não vai mais lembrar. Então é importante a gente ter uma anotação daquilo que está sendo passado, uma instrução, né? Porque quando o Senhor ele chama para a missão, ele não chama de qualquer jeito. Ele faz as coisas com ordem, decência, ele dá instruções claras. E é isso que a gente vê nesse texto. Ele passa uma noite em oração para escolher aqueles homens que vão ficar responsáveis pela missão, por levar a missão de Jesus adiante. E aí quando ele escolhe aqueles homens, e nós vimos na semana passada que eram pessoas que num primeiro momento a gente não escolheria nenhum. Nenhum dos 12 que Jesus escolheu estaria na nossa lista. Mas Jesus escolheu aquelas pessoas. Assim como ele escolheu a mim, escolheu a você. Talvez nós não estivéssemos na relação de outros mestres, porque não éramos bons o suficientes. Mas Jesus viu algo em nós, a capacidade de nos tornar a imagem e a semelhança dele, a partir do momento que nós vivemos uma vida de obediência, de dedicação, de busca. Ele viu isso em nós, essa possibilidade de sermos transformados à imagem e semelhança dele mesmo, Cristo. E aí, nós vimos que ele chama 12 discípulos e envia 12 apóstolos, né? Ele chama iniciantes que caminharam com ele por um período. E aí, é aquilo que a gente aprende nas Escrituras. Eu não posso ser alguém que só ouve. Eu preciso ver se eu realmente aprendi na prática. Então vocês ouviram, né? Como Jesus colocou, Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7, o final do 7, Jesus ensinou uma teoria para eles. Depois Jesus fez uma prática e aí falou, agora é a vez de vocês irem, para ver se vocês realmente entenderam e aprenderam aquilo que eu os ensinei. E Jesus dá todas as instruções, assim como nós pais damos instruções aos nossos filhos para ir a determinados lugares, né? Eu me lembro que quando os meninos ainda eram pequenos e que eles começaram quando eles mudaram de escola e que tinha que pegar um ônibus, né? Porque era a primeira vez que eles iam pegar ônibus sozinhos. Aí que eu fiz? Eu falei para eles, olha, você vai pegar esse ônibus, você vai pegar nesse ponto, aí você vai descer em determinado lugar, você vai pegar um outro ônibus, que eram duas conduções para chegar até a escola, por causa da contramão que era, né? E aí quando você chegar em determinado lugar, você desce. E aí você vai pegar determinadas ruas até você chegar na escola. Vocês entenderam? A gente sempre fala, entendemos, né? Igual a gente fala nos estudos, vocês entenderam? Entendemos. Agora põe na prática. Não, peraí. É prática? Eu fiz a prática com eles. Eu peguei os dois, falei, vamos lá. Fiz o caminho com eles. Esse é o ônibus que eles vão pegar, o primeiro. Pega esse ônibus, vamos. Fui até um determinado lugar, agora a gente desce. Olha bem o lugar, para vocês saberem onde é que vocês têm que descer. Aqui vocês vão pegar um segundo ônibus. Vamos lá, peguei o segundo com eles, fui até o lugar onde tinham que descer. Descemos, aí fui caminhando com eles. Vocês vão andar por aqui, vão ir por esta rua e vão seguir. Fui com eles até a porta da escola. Isso era num sábado, a gente fazendo treino, né? Falei, agora a gente volta. Fiz a mesma coisa. A gente vai voltar por aqui, pega tal ônibus de volta, desce naquele mesmo lugar, aquele primeiro, então você vai descer lá para pegar o outro para casa. Chegamos em casa, eu falei, e aí, vocês entenderam? Entendemos. Nós levamos meia hora para ir e voltar, ok?
Ok, então agora vocês vão sozinhos. A Cláudia olhou para mim, você é louco? Mas rapaz, você teve coragem de deixar ele sozinho? Sim. Eu dei as instruções para eles irem. E eu preciso confiar que eles vão ir e voltar seguindo as instruções que eu passei. E aí eles foram. E eu fiquei ali, o tempo. Vocês têm o tempo para ir e voltar, ok? Vocês têm o telefone do pai, qualquer coisa vocês ligam. Tá bom. E eles foram. Foram, voltaram, todos felizes quando chegaram, né? Nossa, completamos a missão. A gente foi, voltou dentro do prazo e conseguimos chegar no lugar e voltamos. É assim que as coisas acontecem na nossa vida. A gente aprende com a teoria, mas nada melhor do que depois a gente praticar. Mas para praticar eu preciso ter instruções claras. Eu preciso ter uma boa teoria e ver alguém fazendo aquilo. Quando nós lemos o texto, primeira lição que Jesus nos ensina, nós temos aí, eu separei 7 lições nesse texto para a gente aprender com Jesus, né? A primeira coisa que nós aprendemos é que ele nos dá ordem para ir. Nós temos uma ordem de ir. Quando vemos o texto no verso 5, Jesus enviou esses 12. Mas tem um detalhe. Se você abrir em Marcos no capítulo 6, verso 7, que vai falar mais ou menos sobre a mesma questão, o Marcos ele diz o seguinte: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2. Isso é muito importante entender. Ele nos dá uma ordem para ir. É a primeira lição que a gente aprende. Mas o mais importante da missão não é a gente chegar rápido, mas a gente chegar junto com alguém. E isso é importante a gente entender essas questões, porque nós vivemos num mundo em que o individualismo ele está à flor da pele. São muitas pessoas e cada uma pensando em si mesma, né? Nós temos 2 problemas, tem o seu e tem o meu, ponto. Né? Cada um com os seus problemas, eu não tenho nada a ver com o seu. Se o problema é seu, é seu. O individualismo, eu penso primeiro em mim. Primeiro a minha satisfação, primeiro eu. E se depois tiver alguma possibilidade, eu penso no outro. É o tipo de mundo que nós vivemos, e a gente estudou isso na quinta-feira. Esse individualismo excessivo que nós vivemos no mundo, em que as pessoas já não se preocupam tanto umas com as outras, em que quando você vê uma oportunidade, você não chama o outro para aproveitar aquela oportunidade, mas você fala, não, eu quero só para mim. É só meu, já era. Mas quando Jesus ele nos dá essa ordem para ir, ele nos faz lembrar que o cristianismo não é feito sozinho. Não tem cristão sozinho. Ele nos lembra de algo que foi dito lá no Gênesis: não é bom que o ser humano esteja só. E por isso ele envia os seus discípulos numa missão. Ele dá ordem de ir, mas não vai sozinho. Vai de 2 em 2, porque se um cair, o outro pode ajudar a levantar. E a gente precisa muito relembrar essas questões, de como é importante o outro para nós. Nós precisamos uns dos outros. A caminhada, irmãos, ela é difícil. E é importante, muito importante, a gente poder contar com o irmão. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de gente para caminhar com a gente. Nós precisamos de gente, nós precisamos de ajuda para criar os nossos filhos, para educar os nossos filhos. Nós precisamos de ajuda para fazer com que o ministério caminhe. Muitas vezes as pessoas são chamadas para liderar um ministério e acham que elas são as únicas responsáveis por aquele ministério. Não. Ela tem uma função de conduzir, mas ela precisa de gente caminhando. Ela precisa de pessoas dispostas. E nós temos um problema, que às vezes a gente não gosta de pedir ajuda. A gente tem problema de ajudar e tem problema também de pedir ajuda. E quando a gente olha para as Escrituras, o próprio Cristo, irmãos, no caminho, enquanto ele fazia aquela peregrinação até o Monte Caveira, onde ele seria crucificado, o corpo de Jesus já estava debilitado.
por causa da noite muito difícil que foi passada, pelos açoites, pelos xingamentos, por tudo aquilo que ele estava passando, e ainda tinha que levar um tronco enorme nas costas, uma cruz. E chega um determinado problema que Jesus se deixa ser ajudado. Jesus poderia ter levado a cruz? Ele poderia. Ele é Deus. Mas naquele momento, ele nos ensina que como seres humanos, a gente precisa de ajuda e precisa se deixar ser ajudado. E ele se deixou ser ajudado para carregar a cruz. Como um exemplo para mim e para você. Nós precisamos de ajuda, irmãos. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Como eu falei, pessoas para ajudar a ensinar e educar os filhos. Nós precisamos de gente para celebrar conosco as conquistas. Celebrar sozinho é chato. Você já imaginou? Você ganha, você conquista um negócio tão importante, mas você não tem com quem celebrar, com quem comemorar. Ou também nós precisamos de pessoas nos momentos de perda, quando perdemos um ente querido, quando perdemos algo valioso para nós. Nós precisamos de um ombro para chorar, nós precisamos de alguém que oferte a nós um abraço, o ouvido. Nós precisamos de pessoas. Por isso Jesus disse para ir de 2 em 2. É necessário que a gente aprenda isso. A gente não é bom que a gente caminhe sozinho. A gente precisa de outra pessoa conosco, de alguém para nos ajudar. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. Segunda lição, ele nos dá a direção. Lembra da história da venda? Não, eu já sei. Não, você não sabe. Eu vou te dar a direção. Jesus nos dá a direção para onde ir e de onde não ir. Porque o texto, quando a gente observa o verso 5, ele diz para não ir aos gentios e nem aos samaritanos. Então já sei para onde eu não devo ir. Tá, mas para onde eu tenho que ir? Bem, eu tenho que ir aos perdidos, aos filhos, às ovelhas perdidas de Israel. Jesus não fazia as coisas de qualquer jeito. Jesus, ele tinha intencionalidade em tudo o que ele fazia. E ele sabia para onde ele deveria ir. Por quê? Porque ele era alguém sensível à voz do Espírito. Ele era alguém que tinha intimidade com o Pai. E o Pai sempre dava a direção para o Filho. E o Filho, Jesus, sempre era obediente ao Pai. E quando observamos as Escrituras, nós precisamos entender isto. Ele tinha essa sensibilidade que vinha a partir de um relacionamento de intimidade com o Pai. Essa relação de intimidade tornava fácil para Jesus reconhecer a voz do Pai. E quando a gente reconhece a voz do Pai e sabe que esse Pai que é o melhor para nós, o nosso coração obedece, o nosso coração não resiste à voz do Pai. Jesus, ele foi obediente em todos os momentos. Quando a gente observa lá em Mateus no capítulo 4, Jesus é obediente ao Espírito Santo, que o conduz até o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Você vê que era um lugar complicado, né? Olha, eu vou te levar para o deserto, para você ficar sozinho ali, por um período sendo tentado pelo diabo em todas as coisas. E as coisas que o diabo começou a tentar Jesus muito forte foi na identidade. Se você é filho de Deus, então faz isso aqui para eu ver. Jesus não precisava provar que ele era filho. Ele tinha certeza no coração de que ele era filho, de que ele é filho, de que ele sempre foi filho. Jesus não dava ouvidos à voz estranha de Satanás, porque ele tinha certeza da voz que falava ao coração dele, que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. E essa voz trazia segurança ao coração de Jesus. Jesus, ele foi obediente quando ele chegou, quando foi para Jerusalém, mesmo sabendo que era a última vez que ele estaria indo para ali, e que aquela caminhada para Jerusalém seria uma caminhada para a morte. Mas ele foi obediente. Ele buscou no Senhor direção quando ele foi para o Monte da Transfiguração.
E ele teve confirmação ali pela lei, pelos profetas e pela voz do Pai, que dizia: olha, esse é meu filho amado, ouçam-no. Jesus, no Monte das Oliveiras, num dos momentos mais complicados, mais difíceis, mais tensos da sua vida, em que ele precisava tomar uma decisão extremamente importante, ele ora ao Pai dizendo: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele sabia qual era a direção, ele sabia para onde tinha que ir, ele sabia que aquele era o momento de ir para Jerusalém, ele sabia que aquele era o momento de orar, ele sabia que aquele era o momento de ir para a cruz. Ele não tinha dúvidas. Em muitas passagens nós vemos as pessoas querendo antecipar o momento e a direção, e Jesus dizia: ainda não é o momento, ainda não chegou a hora. Até que chegou um determinado ponto em que ele diz: eis que chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele sabia a direção, ele sabia o tempo. Por quê? Porque ele dava ouvidos ao Pai, ele obedecia ao Pai. E isso ele nos ensina, ele nos dá a direção. Ele sabia qual era o motivo pelo qual ele tinha vindo ao mundo. E você? Você sabe qual é o sentido da sua vida? Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Você sabe o que Deus tem, você tem ouvido o que Deus tem falado para você? Você tem obedecido às direções que Deus tem te conduzido? Ou será que muitas vezes nós não temos ouvido porque nos tornamos insensíveis à voz? Perdemos a intimidade com o Pai. E aí a gente fica meio sem direção, que nem a criança que vai para a venda, que é do lado direito, e ela já começa indo pelo lado esquerdo, porque não está dando ouvidos à direção que o Pai está orientando. E perde o sentido da missão, perde o sentido para o qual ela está aqui. E nós precisamos resgatar isso. E por isso Jesus nos ensina que Ele dá ordem para a gente ir, mas não é ir para qualquer lugar, porque Ele também nos dá a direção. Mas a gente vai fazer o quê? E aí vem a terceira coisa que Ele ensina para nós. Ele também nos dá a mensagem. Verso 7. Preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. A gente não está perdido. Às vezes a gente fala assim: mas eu não sei o que eu vou falar. Ele já está na instrução. Você não precisa inventar a roda de novo. A instrução foi dada: preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Qual foi a mensagem que João Batista pregou? Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Qual foi a mensagem que Jesus pregou quando ele começou o ministério? Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Qual a mensagem que os discípulos devem pregar? Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Qual a mensagem que nós devemos pregar? Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Ah, pastor, mas você está de palhaçada. Se eu for falar isso para alguém, a pessoa vai me dar as costas e vai sair andando. Talvez. Mas você precisa entender uma coisa: a mensagem não é feita só de palavras, mas também é feita de poder. Poder do alto, poder do Espírito Santo. Não são apenas meras palavras. Quando a mensagem é dita, quando a mensagem é pregada e quando ela é feita no poder do Espírito Santo e na autoridade de Cristo, ela é acompanhada por milagres e maravilhas, por transformação de vidas. E por que isso acontece? Porque é o reino dos céus que está próximo. O reino dos céus, ele manifesta a luz em meio às trevas. E quando a luz brilha, as trevas vão regredindo, vão sumindo. E à medida que a luz vai brilhando, o reino vai sendo manifestado. Uma coisa que nós precisamos aprender e entender: que Jesus não manda a gente fazer nada que Ele já não tenha feito antes. Jesus não manda a gente fazer nada que Ele já não tenha feito, na teoria e na prática. Falei para vocês desde o início que Jesus, Ele lá no capítulo 5 de Mateus, Ele começa falando para nós sobre o Sermão do Monte.
capítulo 5, 6 e 7, teoria. E a gente olha e fala, mas, né? A gente estudou um pouco do Sermão do Monte nas quintas-feiras. Não dá, pastor. Mas nem a oração do Pai Nosso a gente consegue fazer direito. Porque requer de nós uma entrega. E como é que eu não consigo fazer nem a oração do Pai Nosso? Como é que eu faço então? Capítulo 5, 6 e 7. Amar o inimigo e orar por ele. Mas Jesus não era apenas alguém de palavras, mas era alguém que vivia aquilo que ele falava. As pessoas viam na vida de Jesus o ensino que ele pregava. E aí, se você olha comigo os capítulos de 8 e 9, ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele tinha falado. E ele também mostra para mim e para você que o que ele falou no texto aqui, ele já tinha feito. Porque o texto aí no verso 8 diz o quê? Para a gente pregar que o reino dos céus está próximo. E fazer o quê? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Não é isso que ele fala? E a gente olha e fala, mas como é que eu vou fazer isso? Mas rapaz, como é que... Como é que Deus me dá uma missão impossível dessa? Né? Não é uma missão impossível. O que Jesus ensinou na teoria, Jesus também ensinou na prática. Curem os enfermos. Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13, nós vemos Jesus curando o jovem servo de um soldado romano e destacando ali a grande fé daquele soldado. Em Mateus, no capítulo 8, verso 14 e 15, Jesus cura a sogra de Pedro. Em Mateus, no capítulo 9, do verso 1 ao 8, Jesus cura um paralítico. Em Mateus do 9, do 12 até o 22, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Em Mateus 9, do 27 ao 31, ele vai curar 2 cegos. Então você já tem aqui a prática. Jesus está mandando ir curar os enfermos, mas ele não está falando porque é impossível, ele está falando porque ele fez. E ele está me dando e dando a você autoridade para ir e fazer o mesmo. Ele fala para ressuscitar os mortos. Ah, pastor, esse negócio de ressuscitar morto? Jesus ressuscita a filha de Jairo, líder da sinagoga, em Mateus no capítulo 9, do 23 ao 26. Ele fala para a gente purificar os leprosos. Como é que eu vou purificar o leproso? Quando Jesus desce da encosta do Sermão do Monte, o primeiro encontro que ele tem é com o leproso, porque o leproso ele viu a possibilidade de ser curado ali em Jesus, de ser purificado em Jesus, e ele rompe com as regras e se aproxima de Jesus. E Jesus não se afasta dele como todo mundo, mas Jesus estende a mão e Jesus o acolhe e ele é purificado. Jesus fala para expulsar demônios. E como é complicado quando a gente fala em expulsar demônios, né? Por quê? Porque muitos de nós temos medo de demônios. Porque nós achamos que nós não temos poder para expulsar demônios. E é real, a gente não tem mesmo. O poder não vem de nós, mas vem do Senhor, porque a autoridade é dele. Se você for expulsar demônio em teu nome ou na tua autoridade, você está perdido, como aqueles mágicos lá de Atos 19. Mas quando nós somos comissionados, chamados e enviados para uma missão de expulsar demônios, nós vamos na autoridade do nome de Jesus. É nessa autoridade que nós vamos. E não é algo impossível. Jesus mostrou quando ele, em Mateus 8, do 28 ao 34, quando ele cura os endemoniados gadarenos, que viviam em cemitérios, se cortando, cheio de violências, com correntes.
Jesus cura, liberta aquelas pessoas da ação dos demônios. Em Mateus 9, do 32 ao 33, Jesus cura um homem mudo por causa de um demônio. E em Mateus, lá no capítulo 8, o verso 16 e 17 vai dizer que as multidões chegavam. Enquanto Jesus estava ali perto da casa de Pedro, as multidões vinham para Jesus, para que Jesus curasse os doentes, os enfermos, os endemoniados, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita por Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas doenças. A mesma missão que Jesus estava fazendo ali, estabelecendo o reino e manifestando que o reino de Deus não são só palavras, mas é o poder do Espírito Santo em ação. Ele também agora chama os discípulos e dá essa autoridade a eles, e envia eles, dando direção e também dando a mensagem. E por que muitas vezes nós resistimos? Por que nós muitas vezes queremos fazer da mensagem um cavalo de batalha? Por que muitas vezes nós queremos fazer coisas que Jesus não mandou a gente fazer? Ele dá a instrução, Ele diz o que a gente precisa fazer, Ele nos dá autoridade, Ele nos dá recursos para fazer isso. E aí vem a quarta coisa que nós aprendemos: Ele nos dá a provisão. Verso 9 e 10, Ele fala para a gente não levar dinheiro, não levar roupa extra, não levar saco de dormir, não levar cajado, não levar comida, não levar sandália extra. E a gente trava, né? Nós travamos nessa questão, porque para nós é desafiador. Para nós é desafiador depender de Jesus nesse nível em que Ele nos chama. Nós não gostamos de depender de ninguém. Nós gostamos de ter autonomia, autossuficiência. E aí quando Ele fala para a gente não levar nada disso, caramba, mas eu vou para uma missão e o Senhor fala que eu não tenho que levar nada, só a roupa do corpo. É, exatamente isso. A roupa do corpo e o Espírito Santo dentro. E para nós é extremamente difícil depender de Jesus nesse nível. Porque nós gostamos de independência, nós gostamos de autossuficiência, nós gostamos de não depender de ninguém, né? E essa é uma das formas de Jesus de nos levar ao amadurecimento para cumprir a missão. Por quê? Porque às vezes, se nós temos recursos, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, tenho aquilo, eu não vou depender do outro. E aí eu posso tratar o outro mal. Eu não vou dar o meu coração para pregar e viver essa mensagem, porque se ela não der certo, beleza, eu tenho recursos e eu continuo. Eu não preciso, né? Se eu sou uma pessoa tímida, tenho vergonha de conversar com os outros, eu não vou falar com os outros se eu tenho meios para comer, se eu tenho meio de dormir, né? Mas quando Jesus falou, você vai sem nada extra, sem dinheiro, né? Sem roupa extra, sem saco de dormir, sem nada, é você dependendo de Deus. Você vai, e aí Ele nos ensina que a gente tem que falar com as pessoas. Como é que você quer evangelizar alguém se você não abre a boca? Como é que você vai falar de Jesus se você não abre a boca? Como é que você vai falar de Jesus? Como é que você vai mostrar Jesus a alguém se você não tiver relação, não estabelecer uma relação com a outra pessoa? A gente precisa disso para manifestar o reino. Por isso que Jesus fala, eu vou te dar a provisão. E a provisão que eu te dou é o poder do meu Espírito em você. Para que você abra a boca e fale aquilo que você tem que falar. Para que você encontre as pessoas que você tem que encontrar. Para que você estabeleça relacionamentos com essas pessoas e elas possam ver Jesus em você.
Quando a gente olha Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25 ao 34, ele vai falar para nós, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Você não tem que viver ansioso pelo dia de amanhã, porque todos os dias você vai ter um problema para resolver. Todo dia tem uma dificuldade que você vai ter que atravessar. E por que você fica ansioso por o que vai acontecer? Procura viver o hoje. Procura resolver os problemas e as dificuldades que você tem hoje para resolver. Porque assim você não vai ter tempo de ficar ansioso pelo de amanhã. Porque essa ansiedade que toma muitas vezes o nosso coração, ela nos impede de resolver o problema de hoje e acumula o de hoje para amanhã. E amanhã eu tenho 2. Depois de amanhã já são 3, porque eu fico pensando sempre para frente e esqueço de olhar para o momento atual, o problema que precisa ser resolvido agora. Depender de Deus, irmãos, é algo que nós precisamos aprender. É olhar para o Antigo Testamento e ver um Deus que tira a água da pedra no meio do deserto, para um povo que estava com sede. É ver um Deus que provê o alimento para um povo que está com fome. Todos os dias Ele provinha o alimento. É entender que nos momentos de frio, Ele é uma coluna de fogo, e nos momentos de calor Ele é uma nuvem para nos dar refrigério. É olhar e ver uma viúva com um filho que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite numa botija, que ia fazer um último bolo para comer e morrer, porque não tinha mais o que fazer. E Deus leva o profeta para lá, para dar condições dela se manter e um trabalho para ela continuar a viver com seu filho. É entender, amados, que não é o teu trabalho que provê o alimento na tua mesa, mas é o próprio Deus. É entender que a saúde que você tem, é Deus quem dá. É entender que, se eu não fizer, pastor, se eu não trabalhar, ninguém vai pôr comida na minha mesa. Mas para você trabalhar, você tem que depender de Deus, porque você não é o provedor do seu lar, é o Senhor. E aqui nessa igreja nós temos um monte de exemplos assim. Que Deus tem ensinado que nós não somos os provedores. Nós somos aqueles que dependem do grande provedor, que é Deus. Dia após dia a gente vai aprendendo. E se a gente não aprende, vai só apertando. Enquanto a gente não aprender esta lição que o Senhor nos ensina, as coisas vão continuar nos mostrando, olha, você acha que ainda você é o provedor? Tá bom, então segura essa aí. E a gente fica desesperado. E agora? Calma, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Deus sabe do que nós necessitamos. Eu não preciso ficar preocupado com o que comer, com o que vestir ou aonde morar. Deus sabe das nossas necessidades. O rei já disse, eu já fui jovem, moço e também já fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. E por que a gente vive na ansiedade da vida, se o Senhor nos chama para descansar nele? Quinta lição que o Senhor nos ensina. Ele nos dá sensibilidade para respeitar a cultura de cada povo. Se você olhar o verso 11, ele diz, olha, procure alguém digno de recebê-lo e fique na sua casa até partir. Não é para você ficar pulando de casa em casa. O Senhor, eu te mandei para determinado lugar, aí você fica na casa de um hoje, na casa do outro amanhã, na casa do não gostei da comida desse, eu vou ficar na casa daquele outro. A cama é muito dura desse aqui, eu vou ficar na cama do outro que é mais, né? Nós precisamos respeitar, Deus nos dá essa sensibilidade para respeitar a cultura de cada povo. E uma das coisas muito importantes no povo de Israel era a tal da hospitalidade. Sempre que havia um estrangeiro, um peregrino, eles abriam as portas da sua casa para acolher aquele peregrino, aquele estrangeiro, dando um lugar para tomar banho, dando comida, dando uma cama para descansar, para restaurar as forças. A hospitalidade era mas uma marca muito forte. Tanto que quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vemos Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Quando os anjos de Deus foram para lá,
Sentaram ali numa praça e ele chama: "Não, vem para cá, vem ficar na minha casa, porque aqui na praça é muito perigoso para vocês." E mesmo enquanto ele estava sob a responsabilidade daqueles estrangeiros, os homens da cidade de Sodoma e Gomorra espancavam a porta, querendo invadir, porque queriam ter relações sexuais com aqueles homens, que na realidade eram anjos do Senhor. E a hospitalidade é tão importante para aquela cultura que Ló chega ao ponto de ofertar: "Olha, eu oferto as minhas filhas, que são virgens, a vocês, mas não façam nada de mal com esses estrangeiros." E eles não queriam as filhas de Ló, eles queriam aqueles homens. Eles queriam violentar aqueles homens. A hospitalidade, irmãos, é uma marca muito importante para esse povo, né? E você vê que o Ló, exercitando a hospitalidade que era tão importante, ele acolheu anjos sem saber. Ele recebeu os anjos do Senhor sem saber que eram anjos. E nós, né? Quantas vezes nós negamos a hospitalidade, negamos, né? A gente às vezes para num farol e sobe o vidro. A gente pode, né? Não custa nada a gente abaixar o vidro e falar com a pessoa que está ali. É uma forma dela tentar ganhar dinheiro, ou pedindo, ou vendendo, ou fazendo alguma coisa. Infelizmente nós temos uma cultura que faz isso. As pessoas já são excluídas por natureza. E nós muitas vezes ajudamos a excluir mais ainda, com as atitudes erradas que nós tomamos, por causa do individualismo que nós vivemos. A hospitalidade ela é tão marcante que nós vemos Jesus sendo acolhido na casa de Zaqueu para um jantar, e naquele jantar a salvação chega à casa de Zaqueu. Nós vemos Jesus chamando Mateus e falando para ele: "Ó, então, eu vou lá para tua casa hoje e você paga o churrasco, e a galera que a gente vai convidar é tudo por conta sua." E a gente vê na casa de Mateus um momento de comunhão muito legal, muito agradável. Tem pecadores, tem publicanos, tem um monte de gente que para a sociedade são excluídos. Fazia parte da cultura daquele povo, excluir aquela galera. Mas Jesus inclui elas, dizendo para elas que elas são importantes no reino, que a cultura do reino é diferente da cultura que nós vivemos aqui em cada lugar, né? Tem lugares em que é por isso que é importante, né, ter essa sensibilidade para respeitar a cultura. Tem lugar que se você chegar e comeu, e aí depois de comer você dá aquele arroto, você está dizendo para a pessoa que você gostou muito da comida, que você está muito satisfeito, e a pessoa se sente honrada por você dar um arroto depois de comer. Na nossa cultura aqui, se você arrotar depois, você é porco, meu. Falta de educação, não é? Faz parte da cultura e a gente precisa respeitar. Se você vai evangelizar numa cultura em que você sabe que, poxa, arrotar depois de comer faz bem a pessoa que fez a comida, ela vai se sentir honrada, então faça. Por quê? Porque não vai ferir os seus princípios e valores cristãos, mas vai respeitar a cultura do outro. Aí você, nessa questão, você abre um caminho de relação com a outra pessoa para mostrar para ela a cultura do reino. Porque se você de repente não arrotar, a pessoa fala: "Olha, não gostou da minha comida, fez desfeita para mim, tive tanto trabalho para fazer, para cozinhar, a pessoa não gostou." E aí você não tem a oportunidade de mostrar a cultura do reino, porque você já não respeitou a cultura do outro. Então o Espírito Santo ele nos dá essa sensibilidade para respeitar a cultura da outra pessoa. E a partir desse respeito você estabelece uma ligação, uma relação com o outro, para poder manifestar a cultura do reino, que cura, que liberta, que transforma, que reconcilia, que restaura. Mas a gente precisa dessa sensibilidade. Por quê? Porque quando a gente pensa na palavra, e muitas pessoas às vezes falam assim: precisa atualizar a Bíblia. Não, a gente não precisa atualizar a Bíblia. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O que nós precisamos é contextualizar o que nós vivemos à luz das Escrituras. E à medida que nós pegamos o nosso contexto e manifestamos o reino,
O Senhor vai nos dar as instruções necessárias para viver o dia de cada vez, vai nos dar as instruções necessárias para viver respeitando a cultura do outro, mas estabelecendo relação para que a transformação possa acontecer. Essa palavra, ela é viva e eficaz, e ela separa juntas e medulas em qualquer tempo, em qualquer circunstância. O que precisa acontecer é que nós precisamos utilizá-la da melhor forma possível. Nós precisamos tê-la não só nas nossas mãos, mas no nosso coração e na nossa mente. Sexto ensino que o Senhor nos dá. Ele nos dá discernimento para aproveitar todas as oportunidades. Verso 12 e 13. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça nela. Só até aqui, a parte A, do verso 13. Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá. De que forma? Aproveite todas as oportunidades para apresentar a paz de Deus às pessoas que te derem ouvidos. Estenda a paz de Deus às outras pessoas. Mas o que é a paz de Deus, pastor? Lá em Efésios, no capítulo 2, verso 14, Paulo nos revela o que é a paz de Deus. A paz de Deus é Cristo, que derruba os muros de inimizade que existem entre as pessoas, para formar de duas pessoas um só ser, unindo por meio do sangue de Jesus numa comunhão plena. Essa é a paz de Cristo, é a paz de Deus para nós. Cristo é a nossa paz com Deus e com o próximo, porque é o sangue de Jesus que nos cobre e nos purifica dos pecados, e é o mesmo Jesus que derruba aquilo que nos separa, sejam as nossas chatices, sejam as nossas manias, seja lá o que for. Porque eu gosto de azul, o outro gosta de verde, o outro gosta de preto, o outro gosta de branco. São coisas que nos separam. Em Jesus não. Em Jesus essas coisas são supérfluas. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E a gente precisa entender isso. E cada oportunidade que o Senhor nos dá é a oportunidade de você manifestar o reino, de você estender a paz de Deus a outra pessoa. E essa paz, ela diz respeito a uma paz espiritual, uma paz psicológica, física, uma paz biológica, como nós vimos nos últimos ensinos, uma paz que vai afetar todo o nosso ser. É uma saúde emocional, que vai nos livrar de doenças como ansiedades, de síndrome do pânico e tantas outras. Essa paz de Deus, essa paz que nós encontramos, esse shalom de Deus, vem para trazer um refrigério à alma cansada, vem para trazer cura para as nossas feridas, vem para nos ensinar que nós não somos melhores do que os outros, mas que à luz do Evangelho estamos todos juntos e precisamos uns dos outros. Nós precisamos, irmãos, entender tantas coisas do Evangelho. E para isso nós precisamos aproveitar as oportunidades. Hoje é uma oportunidade de ouvir a palavra. E nós estamos aproveitando. As terças-feiras são oportunidades de nos reunirmos para orar uns pelos outros. E nós aproveitamos. As quintas nós estamos estudando a palavra do Senhor e nós aproveitamos. Quarta nós também temos preparação de batismo e estamos aproveitando. Se você vai trabalhar e alguém do seu lado manifestou qualquer tipo de oportunidade para você puxar uma conversa, aproveita para falar de Jesus. Se no seu trabalho você de repente trabalha e não pode falar muito, manifeste Jesus através das suas atitudes. Que as pessoas possam ver Jesus em você. Os discípulos de Emaús passaram um dia inteiro andando, 11 quilômetros. Quando começou a cair a noite, eles não perderam a oportunidade de chamar Jesus para passar a noite ali com eles, para exercitar também a hospitalidade.
E enquanto aproveitaram aquela oportunidade, ao sentar-se à mesa, Jesus parte o pão e os olhos deles são abertos. E eles puderam ver Jesus. E a esperança nasceu de novo nas suas vidas. Não perca as oportunidades, porque Ele nos dá oportunidades, Ele nos dá discernimento para aproveitar cada uma das oportunidades que nos são estendidas. E para a gente encerrar, a última coisa que nós aprendemos, que nós vimos aqui no texto, ele nos alerta sobre o perigo de rejeitar o Evangelho do Reino. Verso 13, na parte B, verso 14 e 15. Se não aceitarem a paz, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-lo ou ouvir a sua mensagem, sacuda a poeira dos pés ao sair. E eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor rigor do que essas cidades. Rejeitar alguém que Jesus envia é rejeitar o próprio Jesus. Acolher aquele que Jesus envia é acolher o próprio Jesus. Quantas vezes nós vemos pessoas rejeitando o reino? E às vezes as pessoas não rejeitam com palavras, mas com atitudes, porque não tem coragem de dizer: olha, eu não quero saber de Jesus. Não, eu aceito sim, eu quero sim Jesus na minha vida, mas quem manda na minha vida sou eu. Eu aceito que Jesus entre no meu coração, mas ele vai ficar sentado num cantinho, porque quem manda sou eu. É a minha vontade, é o meu querer, são as minhas decisões. Eu aceito Jesus 99,9%. Então você não aceitou Jesus. Com Jesus ou é 100% ou não é nada. Ou você depende plenamente de Jesus, você reconhece Jesus e o vai seguir em todas as coisas, ou não adianta. Ficar em cima do muro é pertencer ao inimigo. Ou nós somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo. Ou nós seguimos e adoramos ao próprio Deus ou nada feito. Em João no capítulo 3, acho que é isso, capítulo 3. João no capítulo 3, a partir do verso 18. Não há condenação alguma para quem crê nele, Cristo. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Muito claro, muito transparente para que a gente possa entender. Jesus nos alerta sobre os perigos de rejeitar o Evangelho do Reino. Foi manifestado o Reino, foi estendida a paz de Deus a você, e você de repente diz: não quero não, obrigado. Que esta paz volte a você. E aí, na cultura da época, que Jesus também nos mostra, se a pessoa rejeitou, limpa as sandálias e sacode a poeira das suas vestes. Isso era uma expressão de que, já que você não aceita a bênção de Deus, então receba a maldição.
Já que você não quer a salvação, então receba a condenação. E aí eu fico me perguntando muitas vezes sobre muitos pregadores, né? Que falam da palavra domingo após domingo e que diluem a palavra de Deus para que ela fique mais gostosa, mais aceitável para as pessoas, né? Sabe quando você tem aquele remédio amargo para tomar? Eu nem lembro qual remédio amargo. Tem Buscopan líquido, é amargo pra caramba, né? Dipirona também, um negócio amargo, né? Aí o que a gente faz para a criança? A gente põe água, né? A gente dilui na água para ficar menos ruim. Eu ponho uma coisinha, um docinho lá, um suquinho de laranja, para ficar mais fácil dela engolir. E aí, né, ela aceita. Infelizmente, em muitos lugares que se chamam igreja, de pessoas que se dizem pregadores da palavra, eles diluem o evangelho para que seja aceitável às pessoas. Você não precisa se arrepender de tudo, não, só de uma parte está bom. Da cruz, não, você não precisa se arrepender da cruz, não, você só melhora no dízimo e na oferta, que aí você não precisa de cruz. E você pode continuar vivendo essa vida relaxada que você está vivendo, né? E por que as igrejas enchem? Porque é mais fácil assim. Se eu não preciso me arrepender, se eu não preciso assumir compromisso, responsabilidade, se eu não preciso de cruz, esse é um bom lugar. Só precisa me dar um cafezinho quente quando tiver frio, ou um suquinho gelado quando tiver calor. Dá uma melhorada nos bancos para ficar mais macio, né? E ter alguém que me sirva quando eu precisar. Eu levantei a mão e eu preciso ser servido. Eu estalei os dedos, tem que ter alguém para me servir. Tem muita gente que gosta de lugares assim. Jesus, quando ele prega a palavra, ele ensina a teoria, ele mostra a prática e depois ele chama cada uma das pessoas que ouviu a responsabilidade, para assumir a responsabilidade no reino. Porque muitas vezes nós achamos que não somos bons, a gente não consegue. É verdade, não somos mesmo. Mas tem um negócio que a gente aprende na teologia, né? É chamado de missio Dei, é a missão de Deus. Tem um livro que é dessa grossura assim, ó, chamado Missão Transformadora. Espetacular o livro, muito bom. Que ele fala para nós que a missão de Deus é o que Deus faz em nós. E eu já falei isso para vocês, eu já mostrei para vocês. A missão de Deus é o que Deus faz em nós, em mim e você. Vamos fazer a obra de Deus. Não, a obra de Deus é a obra que Ele faz em mim e você, não é o que Ele faz na parede, não é o que Ele faz, né? E obra de Deus que não é você pregar a palavra, não é você construir igreja, isso não é a obra de Deus. A obra de Deus é a transformação que Deus faz em mim e você, para que nós possamos nos parecer com Jesus. Essa é a obra de Deus. E é isso que nós vemos aqui. Quando a gente pega o Mateus, o capítulo 5, e vai aqui até o 10, a gente vê a obra de Deus em ação. Ele dá uma teoria, olha, você precisa, para ser um peregrino, um agente do reino dos céus, essas coisas precisam mudar em você. Mas não é você que vai mudar. Você só precisa permitir que Ele faça isso em você. Essa missão de Deus, ela envolve toda a Trindade. O Pai envia o Filho para redimir. O Filho, junto com o Pai, envia o Espírito Santo para capacitar cada um de nós para a missão que nós fomos chamados a fazer. E esse Espírito, ele vem para habilitar cada um de nós e para que a gente possa entender, compreender que o contexto da salvação, ele influi para nós salvação espiritual, uma transformação social e uma restauração da criação, uma reconciliação da criação com o Pai. E nós, como igreja, qual que é a nossa função, né? A gente vê aqui esse chamado, lá em Mateus 28, ele reforça a questão do discipulado. E para nós, igreja, nós temos que viver uma vida que vai testemunhar esse evangelho.
Nós temos que viver uma vida que testemunhe esse Evangelho, nós temos que viver uma vida que anuncie as boas novas, que proclame às pessoas as boas novas, e nós temos que viver em conformidade com os valores do reino de Deus, e não com o valor do reino do mundo que nós vivemos aqui. Porque se nós anunciarmos a mensagem de acordo com as instruções que o Senhor nos dá, Ele mesmo nos dá ordem para ir, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a mensagem, Ele nos dá a provisão, Ele nos dá sensibilidade para respeitar a cultura de cada povo, Ele nos dá discernimento para aproveitar todas as oportunidades, mas Ele também nos alerta sobre o perigo de rejeitar o Evangelho do Reino. E aqui cabe um exemplo do que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós anunciamos o reino, nós pregamos Jesus como se Jesus fosse um mendigo que tivesse com um chapeuzinho batendo na porta das pessoas: por favor, me aceita, porque se você não me aceitar, eu não sei o que vai ser de mim. Nós tiramos Jesus da sua soberania, nós tiramos a grandeza, nós tiramos a glória de Jesus e ofertamos Jesus como mercado de troca. Ó, te dou Jesus se você fizer tal coisa. Ou, ó, aceita esse Jesus aqui, ó, esse Jesus aqui, ó. Se você não aceitar, coitado desse Jesus, né? Jesus é muito claro. Você vai, apresenta o Evangelho do Reino, chama as pessoas ao arrependimento, porque o reino dos céus está próximo, e a volta de Jesus mais ainda, os dias se aproximam, e Jesus só não voltou ainda porque Ele é extremamente misericordioso. Nas palavras de Pedro, Ele diz que Ele está aguardando que muitos renunciem à sua independência, que muitos abandonem a sua rebeldia e se voltem para o Senhor. É por isso que Ele ainda não voltou. Ele está dando a oportunidade de mais pessoas se arrependerem. Mas como que essas pessoas vão se arrepender se a gente não anunciar e não pregar o Evangelho? E é uma pregação, irmãos, é um anúncio de Evangelho. Olha, você é miserável, você está condenado. Não existe salvação para a sua vida na eternidade fora do nome de Jesus. Você tem a oportunidade de se arrepender, de crer e receber Jesus na sua vida. Entregue-se plena e totalmente a Jesus, renuncie à sua rebeldia e siga a Jesus. É uma oportunidade para você. Ah, eu não quero. Ok, vai para outro lugar. A ordem, Jesus não manda a gente ficar insistindo com pessoa que não quer. Nós insistimos porque nós somos teimosos. E porque nós muitas vezes amamos as pessoas que estão ao nosso lado. E aí a gente insiste 1, 2, 3, 10, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E às vezes Deus manda a gente parar de orar. Como Ele fez com Jeremias. E muitas vezes Ele chega para Jeremias e fala: ó, para de orar para esse povo, Jeremias, porque esse povo não vai se arrepender. E a orientação que Ele dá para os discípulos é: preguem a mensagem do reino dos céus. Se a casa aceitar, que a paz do Senhor adentre esta casa. Se a casa rejeitar, que ela volte para você e você vá para outro lugar. Deus não é um mendigo que precisa ser aceito pelas pessoas. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o soberano Criador de tudo e de todos. Ele é o dono de tudo que existe. Não existe ninguém além dele, acima dele. Ele é tudo em todos, como diz em Atos ali 17, 28, pois nele vivemos, nós nos movemos e existimos. Nós precisamos viver Cristo e anunciar Cristo, e por onde passarmos que o aroma de Cristo fique exalando. O aroma de Cristo para as pessoas que entregam a sua vida para Ele é salvação. O aroma de Cristo para aqueles que rejeitam é condenação. E cabe a nós
não julgar quem vai ser condenado, quem vai ser salvo. Cabe a nós a missão que o Senhor nos deu. Não é de julgar quem vai ser salvo ou condenado, é de anunciar as boas novas, de estender a oportunidade de salvação às pessoas, com amor, com acolhimento, com cuidado, com discernimento, com sensibilidade, obedecendo a palavra. É isso que nós somos chamados a fazer. Essa missão, nós somos participantes dessa missão, testemunhando, vivendo, anunciando, pregando essa palavra e vivendo ela de acordo com os valores do reino. É interessante que a gente não pode mais falar que não sabe, né? Nós nos tornamos responsáveis por essa missão. Por quê? Porque ela foi esclarecida para nós. Não posso mais dizer, mas eu não faço porque não é você, nunca foi sobre você, sempre foi sobre Cristo, ponto. Mas eu sou tímido. Não importa que você é tímido, Ele está te dando todos os recursos. Tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade já nos foi dado. Nós precisamos, como diz, tomar posse daquilo que já nos foi dado. Eu quero te convidar a orar nessa hora, neste momento. Santo, eterno, glorioso e soberano Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque nós não somos dignos. E graças ao Senhor por isso, porque nós não temos mérito, Senhor, na missão. A missão é para a glória do Teu santo nome. E na missão nós somos chamados a sermos instrumentos poderosos nas Tuas mãos, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Que a mensagem do Senhor não sejam só palavras, mas poder transformador de Cristo agindo em nós e através de nós, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado onde quer que nós estejamos. Senhor, que em nome de Jesus, essa palavra, eu creio que ela não vai voltar vazia, porque a Tua palavra ela nunca volta vazia, a não ser que ela não tenha lugar no coração, porque aí ela nem entra, e se porventura ela não entrar, que ela volte para nós, que a aceitamos. Essa palavra ela chegou ao coração de muitos aqui presentes e vai chegar também às pessoas que vão ouvi-la depois. Aqueles que a assentarem vão receber a paz do Senhor. Aqueles que a rejeitarem, infelizmente no dia do juízo, não vão passar por boas coisas, porque o Senhor mesmo na Tua palavra nos diz que o rigor vai ser menor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Aqueles que rejeitam a luz e preferem viver nas trevas, aqueles que têm a oportunidade de permitir que a luz adentre as suas vidas e não querem, porque não querem que as suas obras más sejam reveladas e rejeitam a luz, esses já estão condenados por causa das trevas que habitam neles e que não abrem mão dela. A Tua palavra é muito clara. Aqueles que creem em Cristo já estão salvos. Aqueles que não creem já estão condenados, porque não creram no Filho único de Deus. E o fim dos tempos, ele se aproxima. A palavra do Senhor fala de guerras e sinais de guerra, de doenças, de pestes, de tantas perseguições. Tudo isso está diante dos nossos olhos. E o Senhor diz que isso é só o início das dores. Senhor, se aqueles tempos não forem abreviados, até os escolhidos poderiam apostatar da sua fé. Mas glórias ao nome de Jesus, que envia o Teu Espírito para nos fortalecer diante das dificuldades e para nos dizer que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, que quem permanecer até o final será salvo. Bendito é o Teu nome, Senhor. E nós oramos para que o amor de Deus, que a graça de Cristo,
Que a consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam marcas da tua igreja, marcas do povo de Cristo, hoje e sempre, até a volta de Jesus. É a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.